Olá, meus queridos do terceiro ano. Que saudade de vocês. Saudade, saudade, saudade mesmo. Que vontade de ver vocês, abraçar, dar um sorriso. Mas por enquanto não é possível a gente fazer isso presencialmente, né? E se não é possível, a gente tem que se adaptar. É uma coisa que ninguém nunca esperava e nós jamais esperávamos mundialmente parar como estamos parados, né? Como o mundo está parado mediante ao Covid-19. Nós estamos aí nos adaptando, reconstruindo toda a nossa vida, seja na parte familiar, seja na escola, seja no trabalho, reaprendendo. E nós, professores, também estamos reaprendendo, né? O nosso forte é estar vendo vocês, conversando, trocando experiência, rindo, dando gargalhada, ficando brava às vezes, quando é necessário, cobrando porque a gente ama. Se a gente ama, a gente quer o bem. E podem ter certeza, meus amores, nós estamos fazendo tudo, nós, todos os professores do Colégio Unisba, estamos nos desdobrando, procurando formas de levar para vocês da melhor forma possível, dentro das possibilidades, porque a gente sabe que nada se compara ao momento presencial, né? Mas tenho certeza que nós estamos buscando a melhor forma possível de chegar a vocês. E eu estou aqui hoje de forma extraordinária para conversar um pouquinho com vocês sobre a prova que vocês fizeram semana passada, tá? Essa prova que foi uma prova diagnóstica, como já foi passado para vocês. Ela não foi uma prova que vale nota. Ela foi simplesmente para a gente poder encerrar a primeira etapa e continuar, começar a segunda, tá? Porque a gente precisa continuar os nossos estudos. Dessa forma que não é a ideal, lógico que não é, que a gente queria estar em sala de aula. Mas precisamos, então a gente tem que se adaptar a novos tempos como estamos vivendo. Então nós vamos comentar aqui, eu vim para comentar com vocês e tranquilizar vocês em relação ao resultado que vocês obtiveram, tá? Essa câmera eu vou ter que modificá-la várias vezes durante o trabalho por causa dos tipos das questões, tá bom? Então, na hora que eu precisar mudar, vocês não se assustem aí, que não é Leuri ficando doida não, tá bom? Então, primeira questão, o impressionismo foi um movimento artístico surgido na França no século XIX. A esse respeito, era para poder marcar o que estava correto, que poderia ser uma ou mais de uma. E nós temos aí duas questões corretas que foram as duas últimas, né? Que aqui era para fazer o somatório e colocar aqui 8 e 16. 8, 6, 14 daria 24. Onde Mo fala que Claude Monet, né, foi um dos principais impressionistas. A gente conversou muito sobre isso na sala de aula, viu sobre ele, né, as nossas videoaulas também. E o uso dos pigmentos e a pintura ao ar livre são duas características marcantes no impressionismo, né? Então, são essas duas aqui que vão deixar, porque na anterior está falando aqui na representação de apenas crepúsculos. E não era, né? A gente viu que eles representavam várias partes do dia e com diferentes tonalidades devido à incidência do raio do sol. A segunda, onde coloca que eles tiveram sucesso imediato, o nada, não tiveram sucesso. A gente viu que foi alvo de crítica, né? Claude Monet foi alvo de crítica onde eles disseram que aquilo ali era uma arte mal feita, eram borrões, né, que não dava para poder ver com realidade do que estavam acostumados. E a primeira, ela colocou aqui que ela postulava uma nova concepção do espaço, sem o uso da perspectiva científica renascentista. Quando coloca essa perspectiva renascentista aqui, é aquela coisa de primeiro plano, de ponto de fuga, as imagens que é possível a gente ver lá no fundo e naquela obra Sol, né, o Sol Poente, Sol Nascente, lá do primeiro do Claude Monet, a gente percebe que lá no fundo, né, no meio aquelas nuvens, há uma cidade, o barquinho está cá na frente. Então, aqui quando disse sem o uso é o que torna falsa, tá bom? Questão 2, nós temos aqui a única em relação à fotografia. Aliás, vou abrir um parêntese rapidinho aqui. Eu quero deixar claro para vocês, eu já falei em outros momentos, eu vou falar novamente, tá?
Tem pessoas, tem meus queridos alunos fofuchos que não me mandaram fotografia, tá? Aquela que eu pedi a vocês para tirar uma fotografia que fosse inédita e mandar para mim um título dela, tá? E vocês, muitos não me mandaram. Inclusive, em uma videoaula passada, eu até postei de alguns que já tinham me mandado até aquele presente momento. Tem muitos que não me mandaram. E aquilo, gente, eu tenho uma tabela onde eu vou marcando com X as atividades que vocês estão sendo feitas e que eu peço para me mandar. Porque isso vai ser avaliado. Nova forma de avaliar. Vocês estão lembrando disso, né? Então, quem não me mandou, por favor, eu dei o prazo até o dia 20 de abril, muitos deixaram de fazer. E a outra coisa que eu pedi também para poder fazer era sobre escolher um movimento dentro das vanguardas e criar. Eu recebi algumas maravilhosas, eu não vou citar nome porque vão falar que é puxa-saco, mas não é. Algumas maravilhosas que foram mandadas e eu queria que vocês me enviassem. Quem não me mandou essas duas coisas, por favor, a fotografia e a arte, tá bom? Vou continuar esperando. E aqui dentro dessa questão, a única que não está correta é a última, aliás, a penúltima, porque diz o seguinte, que, resumindo aqui, falou que a fotografia, o registro documental, ela vai limitar, né, o potencial artístico e a representação da natureza dos fatos cotidianos. Isso não quer dizer que a fotografia documental, que ela tem o objetivo de mostrar, a pessoa não pode transformar fazer uma foto de qualquer maneira. Então, permite sim que o fotógrafo ele utilize os seus recursos, e hoje cada vez mais, para ter uma melhor fotografia documental, e não uma coisa de qualquer jeito. É o que torna, né, a alternativa falsa. Continuando, sobre o realismo no teatro, vimos aí, deixei para vocês algumas características, né? Falei também, deixei alguns links de vídeos para vocês assistirem. E nós temos aí a encenação, a correta letra A, é marcada pela busca por naturalidade. Por quê? Realismo e naturalismo, no teatro, eles andam, são características muito parecidas, né? Onde, tanto na fala como na movimentação, vai se aproximar do mais real possível da vida cotidiana. O próprio nome já diz, né? Do movimento teatro realista. 4, volta aí a questão do expressionismo. Lembra um pouquinho de Van Gogh, que a gente estava trabalhando, as pinceladas, a distorção de imagens. Então, a questão correta era a letra B. Por quê? Os expressionistas, sim, eles deformavam, vamos lembrar um pouquinho do Munch, aquela tela assim, ó, né? O Munch eram imagens distorcidas, deformadas da realidade. Então, a letra B está correta. E a letra A não está correta porque quando fala que predomina a verossimilhança, não tem nada a ver com a realidade. Né? Então, não predomina isso. E que a arte é deixada de lado. No expressionismo, a arte é deixada de lado de forma nenhuma. É uma nova forma de expressar a arte. E obras expressionistas não são consideradas como produções artísticas. Jamais, né? Tanto é que tem um movimento chamado expressionismo. Próxima questão, entre as principais características do expressionismo alemão, no cinema encontram-se, vamos lá. A questão correta é a letra C, pessimismo, angústia em relação à condição humana, atuação com expressões exageradas, cenários distorcidos e expressão de conflitos em tormentos internos, uso de elementos fantásticos e jogo de luzes. Essa é a questão correta. O que torna as outras falsas são algumas palavras-chave. Aqui, leveza e objetividade. Para a gente falar de expressionismo, a gente vai lembrar desses dois referências, né? Que é o Munch, que eu falei com vocês, e do Van Gogh. Então, lá não tem leveza, né? Eles colocam a subjetividade, eles veem a realidade daquela forma sombria, melancólica naquele momento. Aí vão falar de decadência, violência com gótico, não tem nada a ver. Fala de angústia humana, mas não esses outros fatos aqui, tá? Temas sombrios com suspense policial, ministério, também não. Representação de angústias humanas, sim. Sonhos, fantasias, interpretação exagerada, tal. Mas aqui vai a temática ligada à obsessão amorosa sexual, tá bom? Então, isso aqui não vai ser característica do cinema, beleza? Vamos lá? Aqui nós temos uma tela dentro do pontilismo, não vou ler o texto, né, que é o novo impressionismo, que é o pontilismo, o neoimpressionista,
e era para você marcar V ou F. Dessa aqui, nós temos a letra C e a letra E, que tornaram falsas. Por quê? ênfase dos impressionistas, vamos ver o questionamento, é característica que caracteriza o impressionismo e o novo impressionismo, que é o neo. ênfase nos padrões acadêmicos dos salões oficiais e preferência pela representação naturalista da figura humana. Essa imagem aqui já pode te dar a resposta. Ela é falsa por isso, porque aqui nós temos um ambiente aberto e não em uma representação de figura humana. O foco, né? Recusa da pesquisa sobre a perspectiva óptica quanto à decomposição da luz em componentes cromáticos. Eles não faziam mistura de cores, né? As tintas eram colocadas lado a lado, ok? Questão 7. Sobre o realismo na arte, é correto afirmar, nós temos aqui apenas uma que não é, que é a 2. Então, nós vamos pontuar nela. Por que ela também não foi verdadeira? Está dizendo que a obra de arte deveria ser a expressão da individualidade dos artistas. Se eu estou falando de realismo, eu não posso falar de individualidade, né? A palavra que torna aqui falsa é individualidade, que deveria ser objetividade dos artistas, que era retratar a natureza, fazer denúncias, né? Falar da realidade tal como ela era. Na próxima questão, nós temos assinar a afirmação correta. Já dá para vocês verem que é a letra A, porque nós temos aqui caracterização de maquiagens, onde ela não é por causa a maquiagem não surgiu só com o efeito da luz elétrica. E aqui vamos focar na correta, porque as outras, se for ler, vai demorar. Então, ela pode ser vista como uma fina membrana no rosto do ator, que ao executá-la pode caracterizar o rosto do personagem, tá? Tanto é que são aquelas maquiagens, não é colocar uma máscara tampando o rosto, mas é aquela maquiagem feita no próprio rosto, de acordo com o personagem que ele está representando. Número 9, nós temos a mulher com sombrinha, e aí a gente volta aqui no naturalismo, né? E também na questão impressionista, porque os artistas do impressionismo, como Monet, nós vimos Degas e Renoir, e outros, eles vão mostrar aí a composição artística de forma diferente, né? Que era o pontilhismo. Diante disso, os artistas passaram a usar o quê? Letra D. Falamos muito na sala, né? As pinceladas rápidas, sem misturar as cores, né? Eles pegavam a tinta e colocavam direto nas telas. E aproveitando a luz do dia, não podemos esquecer disso. A última tela nós temos aqui de Claude Monet, né, que é a Casa do Parlamento, e nós temos esses 3 artistas que já falamos anteriormente aí. É para a gente colocar o seguinte: qual afirmativa apresenta uma das características centrais? Palavra central, tá, gente? Características centrais do impressionismo. Então vamos lá. Técnica do grafite, já pode descartar. Pinturas com traços rebuscados, isso aqui é o quê? Barroco, né? Tons pastéis, aqui mistura o classicismo. Opunha-se ao realismo, procurando afastar-se na maneira de como os artistas desse movimento pintavam. Não, eles não opunham ao realismo, eles só representavam o realismo de forma diferente. Ignorava a fotografia, pois a considerava apenas uma forma de registro documental. Aqui eles não ignoravam, né, gente? O Degas, ele até utilizava fotografia. Então, mas o tema central deles era o quê? Pinceladas aplicadas com liberdade. A liberdade das pinceladas que eles mostravam em suas obras. Bom, vamos lá. Nós encerramos assim o volume 1, né? Com esse diagnóstico de vocês. Agora, nós vamos pegar nossa parte como professora, que é fazer esse gráfico do aproveitamento de vocês. E é claro, meus amores, que tudo que vocês estão fazendo, as organizações dos materiais de vocês, tudo isso depois a gente vai avaliar. E é importante vocês irem fazendo gradativamente à medida que a gente está mandando, para que não acumule e que você tenha um crescimento no seu conhecimento através dos estudos remotos, tá bom? Um beijo para vocês. Um abraço, tá? Descansem, tenham calma, façam tudo com serenidade, mas com muita responsabilidade, tá bom? Que vocês fiquem com Deus, muita saúde para todos. Manda recadinhos para mim,
tá bom? Assim vai ser uma forma da gente matar a saudade. Beijos, fiquem com Deus, tá bom? Deixa eu tentar fazer um coraçãozinho aqui para vocês. Ó, aí. Fiquem com Deus.